sou a Paula Cá e hoje venho-vos falar de dois livros de autores portugueses que eu li agora no mês de maio. E fico contente de ter lido estes dois livros agora no mês de maio, porquê? Porque ontem, dia 22 de maio, celebrou-se o dia do autor português. E por isso resolvi vir aqui hoje, também ainda não passou muito tempo, só passou um dia e eu ontem também não tinha disponibilidade para gravar. Então resolvi vir aqui hoje falar-vos destes dois livrinhos, destes dois autores e dar assim um bocadinho a minha opinião sobre estas duas leituras que eu fiz no mês de maio. Ainda bem que fiz, porque às vezes sinto que leio muito noutros idiomas e que não leio tanto em português, e quando eu digo ler tanto em português é ler livros de autores portugueses. Porque podia ler em português traduções, que normalmente não faço, mas eu gosto de ler em português também livros dos nossos autores. Por isso, sem mais demoras, e já depois de ter feito aqui esta breve introdução, eu vou-vos falar então destes dois autores e destes dois livrinhos que eu li agora no mês de maio. O primeiro livro de que vos vou falar é Naufrágio, de João Tordo. Temos aqui a obra mais recente de João Tordo. E temos aqui a história de um escritor que já não escreve há algum tempo. A vida dele deu grandes voltas, também por motivos de saúde. Tem também por aqui uns problemas com algumas raparigas, agora já senhoras, tem por aqui assim alguns problemas. Vem por aqui a parte do assédio também, aquele movimento Me Too. E temos aqui a história assim de um homem numa fase da vida um bocadinho decadente, numa fase triste, deprimida. Temos aquelas personagens que o João Tordo gosta tanto, aquelas personagens tristes, melancólicas, que já apareceram noutros livros. Portanto, eu acho que é um tema assim muito recorrente nas obras do João Tordo. E ao princípio confesso-vos que não tinha muita curiosidade em ler este livro, porque quando li Felicidade gostei, mas não adorei, não achei que fosse assim um livro fantástico. Gostei muito da parte da caracterização dos anos 70, mas depois a história em si não me conquistou e houve por ali uns pormenores que não me agradaram nada. E então estava assim naquela fase de eu quero ler, mas não quero. Entretanto comecei a ver assim boas avaliações no Goodreads. E então pensei, ok, é um autor português, eu até gosto de ler a sua escrita. Há livros que gosto mais, há livros que gosto menos, mas se calhar vou-lhe dar uma oportunidade, então resolvi dar aqui uma oportunidade aqui ao João Tordo. E confesso-vos que, como tinha visto avaliações assim excelentes, eu tinha a fasquia muito alta. Pensei, se toda a gente adora este livro, se as pessoas até dizem que se calhar este é o preferido de João Tordo e de todas as obras que leram, se calhar esta é aquela que fez assim mais charã e que se calhar preferem, eu se calhar, depois de Felicidade, que não foi assim dos meus livros preferidos, se calhar eu até vou gostar mais deste. E gostei até certo ponto, mas depois fiquei desiludida com o final. Eu até meio do livro, eu achava que lhe ia dar 4 estrelas. E pensei assim, eu preciso de um final brutal, de algo que me puxe assim para cima e que me diga isto é mesmo um livro daqueles que tu vais adorar no fim. E depois cheguei ao fim e gostei do final, mas não foi um final que me fizesse aquele clique, que me despertasse, não sei, aquele interesse mesmo de eu dizer assim, epá, isto vai ser uma obra que vai ficar para sempre, que eu me vou lembrar sempre. Como já houve outras obras, não é, que eu depois leio e depois fica comigo. E há uma do João Tordo, A Mulher que Correu Atrás do Vento, que ainda está comigo e que eu me lembro daquele final e que aquele final me marcou. E eu pensava que isso ia acontecer, né? Eu estava aqui à espera, quando isto chegar ao fim, quando isto chegar ao fim, quando isto chegar ao fim, e depois chegou ao fim e não houve clique. E por isso eu percebo que as pessoas avaliem este livro com 5 estrelas e percebo que se calhar se tenha tornado um preferido da vida e que tenham adorado esta história. Eu gostei, mas não consegui adorar, Já me aconteceu o mesmo com outro livro, mas isto depois eu conto falar das leituras do mês de maio. Eu depois aprofundo mais esse tema, ou então noutro vídeo, depois que gravo mais tarde. Já me aconteceu o mesmo de ver avaliações de 5 estrelas e de eu achar que aquele livro a mim não me toca, que aquele livro não é para mim. Não é que seja um mau livro,
Eu não estou a dizer que o livro é mau, eu não estou a dizer que as pessoas que lhe deram 5 estrelas que estão erradas na avaliação que fizeram. Aquilo que eu estou a dizer é que, para mim, este livro não funcionou como um livro de 5 estrelas. Não foi ainda agora que eu fiz as pazes aqui com o João Tordo e que achei que ele escreveu assim um livro fenomenal. Não foi ainda. Eu achava que se calhar até podia ser com este livro, por causa da desilusão que eu tive com a Felicidade, que podia ser com este livro, mas não foi. Não foi agora que fizemos as pazes, não foi agora que eu achei que está aqui um livro maravilhoso. Gostei e li o livro super rápido, demorei pouquíssimo tempo a ler o livro, estava super entusiasmada. Mas, como vos digo, faltou ali qualquer coisa naquele final, aquele final não me arrebatou, não vai ser um livro que eu vou recordar daqui a uns tempos e que vou pensar, realmente aquele fim foi fantástico. Não achei, não consegui achar isso do livro. Tenho pena porque realmente eu tinha as expectativas muito altas e se calhar também é isso que estraga depois tudo. Mas considero que foi uma leitura rápida, uma leitura com muito entretenimento, que eu queria saber sempre mais e ver como é que terminava e estava desejosa de ver como é que terminava, mas comigo não funcionou para as 5 estrelas e como vos digo, não é o único livro de maio que eu sinto que estou assim um bocadinho à margem, ou seja, eu às vezes penso assim, mas quem é que será que vai em contramão? Será eu? Serão os outros? Não sei. Não me identifico com as outras opiniões, não me identifico com as outras avaliações, mas sei que aí o problema é meu, se calhar das minhas expectativas ou dos meus gostos, que se calhar também já estão diferentes e se calhar já não gosto do mesmo tipo de livros, já me considero se calhar uma leitora diferente e se calhar ir atrás dos livros que toda a gente está a ler, se calhar às vezes não é uma boa solução, mas como vos digo, eu depois hei de falar um bocadinho mais sobre este tema. E depois de já me ter alongado imenso aqui a falar do livro do João Tordo, vou-vos mostrar então o outro livrinho de um autor português que eu li no mês de maio. Estou-vos a falar de Cadernos da Água, de João Reis. Eu adoro a escrita do João Reis, gosto imenso. E aqui temos um livro um bocadinho diferente dos outros livros que eu li dele. Há livros de que gosto mais também, livros de que gosto menos. Mas gosto muito da escrita. Gosto de uma coisa que o João Reis tem, que é de escrever livros pequenos. Não precisa de escrever calhamaços para escrever livros maravilhosos. Não precisa disso. E eu acho que isso é excelente. Conseguir condensar em 200 e tal páginas uma história consistente. E foi isso que eu encontrei aqui. Eu estava também com muitas expectativas. Também foi um livro lançado há pouco tempo. E eu estava com muitas expectativas. Também já tinha visto avaliações muito boas. Mas ao contrário do João Tordo, eu acho sempre que o João Reis, para me desiludir, é preciso muito para me desiludir. Ou seja, eu de certeza que vou gostar das obras dele e que vou ficar fascinada com aquilo que estou a ler. Por isso, ao contrário do João Tordo, que eu tenho a fasquia muito alta, mas já sei que se calhar aquilo não vai encaixar muito com a minha maneira de ser, os livros do João Reis têm esse poder de me atraírem, de me fazerem pôr a fasquia muito alta, mas saber que é muito difícil ela descer, ou se desce só um bocadinho, é muito difícil. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma distopia. Eu gosto muito de distopias, já gravei um vídeo logo no princípio do meu canal, onde eu falo de 5 distopias, vou deixar aí o card também na caixa de descrição. E eu gosto muito deste género de livros. Eu não sou fã de ficção científica, como vos digo, ficção científica no espaço, mas gosto desta parte da ficção científica relacionada com as distopias, com estas sociedades distópicas, com estes governos, com estes abusos de autoridade, com o perder a liberdade. Portanto, eu gosto muito dessas distopias. E temos aqui uma distopia, e temos aqui uma mãe e uma filha que vivem fora de Portugal, porque Portugal está com um governo diferente daquele governo que nós conhecemos agora, destas democracias que nós conhecemos agora nestes últimos anos, desde o 25 de Abril, e elas tiveram que fugir para um país nórdico, e aí vivem em campos de refugiados, e nós vemos a vida de um campo de refugiados. E temos um grande problema, que é o problema da água. Eu acho que este livro é distópico por um lado, mas por outro lado espelha uma realidade que se calhar não está muito longe. Esta realidade da falta de água, de nós só podermos beber X litros por dia, ou só podemos beber, por exemplo, uma caneca ao almoço, por exemplo, e não podes beber mais água do que aquela. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que não está assim tão distante. Estas alterações climáticas
estas vagas de calor que nós estamos a passar. Felizmente hoje o dia está um bocadinho mais fresquinho, mas estas vagas de calor, estas temperaturas altíssimas, por exemplo no mês de maio, ter temperaturas de 33, 34, 35 graus não é normal. Por isso preocupa-me sim, a seca, preocupa-me estas alterações climáticas, preocupa-me a falta de água, por isso eu estava com muitas expectativas para ler este livro. E depois estas cartas que esta mãe escreve, estas preocupações que tem, esta organização naquele campo de refugiados, que se calhar para nós é uma realidade que é distante, mas para quem já é refugiado por causa de uma guerra ou por causa daquelas pessoas que fogem da pobreza, por exemplo, em África, se calhar para eles essa realidade é uma realidade muito presente, e também para os ucranianos que foram obrigados agora a fugir do seu país. E é muito chocante nós vermos como é que este livro foi escrito antes da guerra na Ucrânia e já previa essa guerra na Ucrânia. Por isso era uma realidade também que nos parecia se calhar um bocadinho distante, desde a invasão da Crimeia, que se calhar nos parecia que isso agora aconteceu e agora há por ali uns conflitozinhos, mas não é nada que preveja uma guerra. E depois nós chegamos à conclusão que se calhar essa realidade não é assim tão distante, porque não é porque apareceu aqui espelhada num livro e passado pouco tempo começou realmente a guerra. Por isso, essa parte aí assusta-me um bocado, porque se nós conseguimos prever uma guerra e conseguimos prever falta de água, será que isto vai ser mesmo assim? Será que nós vamos viver numa sociedade assim? E tudo aquilo que está aqui escrito, a forma como está escrito este livro, foi realmente um livro que não me desiludiu, que me conseguiu levar às 5 estrelas, que me conseguiu deliciar, como a escrita do João Reis já me tinha deliciado noutros géneros diferentes, de livros diferentes que ele tinha escrito antes. Depois também estou a pensar em gravar um vídeo também, porque numa das propostas que me fizeram de sugestão de vídeos era falar, por exemplo, de livros de um determinado autor ou autora e dizer quais são os preferidos, quais é que gostei mais, quais é que gostei menos. Por isso, provavelmente vou gravar um vídeo sobre as obras de João Reis e para vos explicar também o que é que eu gostei mais numas, menos noutras, mas normalmente as obras dele, é que, como vos digo, são obras muito bem escritas. São obras que também se leem, são muito rápidas de ler, também porque os livros são pequenos e porque a escrita é tão... uma escrita tão interessante, uma escrita tão fascinante, que nos consegue envolver e que nos consegue levar para aquele caminho que ele quer. E se noutros livros ele tinha, por exemplo, o humor, o sarcasmo, aqui não tem, mas eu gostei muito desta distopia distante, mas não muito distante. Ou pelo menos eu quero acreditar que seja uma distopia distante e que algumas das coisas não se cheguem a concretizar. Infelizmente a guerra da Ucrânia sim, mas eu espero que outras situações não. Mas como vos digo, foi um livro que eu adorei ler, que também li em pouquíssimo tempo e que me deixou com vontade de uma continuação. Tem assim um final um bocadinho aberto, mas eu não achei que isso fosse mau, porque isso leva-nos a várias interpretações. E se calhar interpretações muito relacionadas com estes mundos distópicos, ou seja, não são as melhores interpretações, mas se calhar se houvesse uma continuação eu ia gostar de ler essa continuação. Se não houver, eu já tenho por aqui várias ideias na minha cabeça. Eu nem sempre gosto de finais abertos, mas por exemplo numa distopia não acho que não me faz assim muita confusão ter um final aberto, ou ser eu a imaginar o que é que depois se vai passar neste mundo distópico. Por isso só vos posso dizer que gostei mesmo muito desta leitura, que a fasquia estava muito alta, a expectativa era muito alta, mas que realmente eu não me desiludi em nada e que gostei mesmo muito de ler este livro do João Reis. E foram estes os 2 livrinhos de autores portugueses que eu li no mês de maio. Não acredito que vá ler mais nenhum livro de um autor português, porque já só falta uma semanita para acabar o mês. Tenho ali uma leitura de peso que eu quero mesmo terminar ainda no mês de maio. O mês de maio felizmente está a ser muito melhor do que o mês de abril, mas também não era difícil que o mês de maio estivesse a ser muito melhor. Há por aqui leituras boas, há leituras excelentes, há leituras menos boas, há um bocadinho de tudo no mês de maio, mas não é por haver leituras menos boas que eu posso considerar que o mês não está a ser muito bom, não está a ser muito bom, porque já houve aqui leituras excelentes. Estou agora aí com uma leitura de peso, como vos digo, que está a ser excelente e que eu quero mesmo terminar agora
no mês de maio, mas depois, mais para a frente, eu irei gravar o vídeo com as leituras do mês de maio e depois explicar-vos-ei aquilo que eu estava a falar um bocadinho antes, daqueles livros que todas as pessoas adoram e que a mim não me tocam especialmente, que não são livros para mim, que não são leitura para mim, ainda bem que são para as outras pessoas, mas não são para mim, mas depois, mais para a frente, eu falarei um bocadinho sobre isso e como o vídeo também já vai um bocadinho longo, não quero estar aqui, também aqui, a gastar mais do vosso tempo, por isso eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!